Todos sabíamos que os democratas, como bons ditadores socialistas, iriam tentar desarmar a população. Em sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas, estava claro para todos que Joe Biden e o Partido Democrata certamente usariam o tempo dele na presidência para impor pautas queridas à sua ideologia, ninguém tinha dúvida disso. Principalmente quando conquistaram a supermaioria, com Biden na presidência, a maioria no Senado e na Câmara. E todos sabíamos que o avanço sobre os direitos individuais seriam inevitáveis, particularmente no direito a ter e usar armas. Ontem vimos o primeiro passo de Biden nesse sentido. Não tenham ilusões, não será o último. O próprio Joe Biden avisou que esse é apenas o primeiro passo. Ele ameaçou criar uma ordem executiva, como são chamados os decretos presidenciais lá, mas no final se contentou com uma lista de ações visando, segundo ele, resolver o que ele chamou de epidemia de armas, que assola os Estados Unidos. Ele citou dois casos recentes, o atentado em Boulder e o atentado em Atlanta, como exemplos de tiroteios que envergonham os americanos perante o mundo. Lógico, ninguém questiona que tiroteios em locais públicos são tragédias terríveis, mas é realmente complicado entender como tornar leis mais rígidas contra armas iria resolver este problema, posto que, na maior parte das vezes, as pessoas que cometem tais atrocidades usam armas ilegais de qualquer forma. Joe Biden pede que o Congresso faça leis a respeito do assunto. Apenas o Congresso tem o poder de criar leis lá, como é aqui no Brasil também. O que seria difícil porque, embora os democratas tenham a maioria no Congresso, muitos deputados democratas têm um respeito grande pela segunda emenda da Constituição americana, que é a emenda que estabelece o direito de cidadãos terem armas. Muitos deputados democratas sabem que, se votarem contra as armas, provavelmente não serão reeleitos. De qualquer forma, o Joe Biden começou colocando essas 6 ações imediatas dentro da competência dele como presidente da República. Primeiro, determina que o Departamento de Justiça estabeleça uma regulamentação proposta para evitar as chamadas Ghost Guns, ou armas fantasmas. O que é isso? Bem, uma pessoa compra todas as peças de uma arma e monta a arma ela mesma. Dessa forma, contorna os eventuais controles que existem para a compra de armas. De fato, existem até empresas especializadas em vender esses kits, pessoas que compram as peças, montam a arma e vendem essa arma. Como tais armas não têm um número serial, acabam tendo menos controle pelo governo. Lógico, não sabemos como será essa regulamentação, ele apenas determinou que fosse preparada a regulamentação. Só após pronta teremos uma ideia do que eles pretendem. Mas é importante notar que esse tipo de regulamentação tipicamente só tem validade após aprovado nas casas legislativas dos estados ou na Câmara dos Representantes nacional. Então, de fato, é apenas um estudo preliminar. Além disso, esse tipo de regulamentação terá muito pouco resultado prático, principalmente se você considerar o fenômeno das impressoras 3D e das CNCs, as máquinas de usinagem de metais automáticas. Já existem armas que podem ser impressas até em impressora 3D convencional, embora tenham baixa precisão e tipicamente disparam um só cartucho. Com as ferramentas de usinagem automatizada, você pode da mesma forma produzir peças para armas em casa. Daí não tem como haver algum controle do governo sobre isso. Qualquer que seja essa regulamentação, ela será altamente inefetiva. O segundo ponto determina a regulamentação para a proibição de cinta estabilizadora. A cinta estabilizadora é uma peça que cria uma extensão da arma que pode ser apoiada no antebraço do atirador ou, em alguns casos, no peito do atirador. Isso torna a precisão do tiro muito maior. Aparentemente, uma peça desse tipo foi usada por um dos atiradores recentes. Tal proibição, porém, não faz sentido porque, para quem vai atirar a esmo em público, precisão importa muito pouco, ou seja, apesar do atirador recente usar essa peça, é um erro achar que tal peça seja algo ruim ou algo que leve a esse tipo de ataque. Novamente, uma regulamentação sem sentido e totalmente inefetiva. Essa peça é outra que pode facilmente ser criada em qualquer impressora 3D, até convencional. Repare como a tecnologia tira o poder de regulamentação do governo de qualquer forma. O terceiro ponto refere-se às chamadas Red Flag Laws,
ou leis de bandeira vermelha. Essas leis permitem que um juiz determine a apreensão de armas de uma pessoa se julgar que aquela pessoa oferece risco para a sociedade. Novamente, essa regulamentação proposta só teria validade se aprovada pelo Congresso Nacional ou pelos congressos estaduais em cada estado. A ideia de Joe Biden é criar um arcabouço legal que defina como deveriam ser essas leis de red flag, porque já existe esse tipo de regulamentação em vários estados americanos, mas cada um fez de um jeito. Então ele quer realmente criar um padrão nacional para os estados que quiserem aprovar tais leis possam fazer isso. Lógico, esse tipo de lei de red flag claramente inviabiliza a proposta da segunda emenda americana. O direito de ter armas foi colocado na Constituição americana exatamente para evitar uma dominação por um governo ditatorial. Note que, se o governo pode te obrigar a entregar as armas conforme for o critério dele, por te achar uma pessoa instável, automaticamente o motivo da segunda emenda deixa de ser válido. Você não consegue mais usar as suas armas para se defender do governo. Existe uma chance significativa dessas leis de red flag caírem na Suprema Corte americana, que, lembre-se, é de maioria conservadora. Os outros 3 pontos listados na ordem executiva são de menor importância. O quarto prevê investimento em ações para mitigar violência, criação de emprego e outros programas de auxílio do governo para ajudar pessoas em regiões onde a criminalidade é alta. O quinto determina a criação de um relatório anual de tráfico de armas. E o sexto nomeia o diretor da ATF, a agência do governo americano que cuida de álcool, tabaco e armas de fogo. No final das contas, é tudo muito pouco efetivo. Essa ação de Biden é puramente marketing para o grupo dele. Ele quis fazer simplesmente uma propaganda para os democratas para dizer que está fazendo alguma coisa neste fronte. Nenhuma mudança de fato está acontecendo nesse momento, até porque qualquer lei efetiva precisaria passar pelo Congresso, o que é difícil, mas é factível. Pior seria passar pela Suprema Corte, que tem maioria conservadora e republicana. Não é à toa que o New York Times anunciou que Biden designou um comitê para avaliar o aumento da Suprema Corte americana. Isso era um ato que a gente tinha receio que eles pudessem fazer. Lembra, hoje a composição da Suprema Corte americana é 7-2. 7 republicanos e 2 democratas. A ideia dos democratas é aumentar o tamanho da corte de 9 para, digamos, 21 lugares. E aí, nesse caso, eles estariam fazendo exatamente o que fez o Hugo Chávez na Venezuela e criariam todas essas vagas novas e, lógico, seriam preenchidas por indicações deles próprios. Se eles vão conseguir fazer essa mudança, temos que ver ainda. Mas certamente o Estado, no longo prazo, busca aumentar de tamanho. Nesse sentido, é apenas esperado que sim, ele consiga. A esquerda mundial, vocês sabem, perdeu o controle da narrativa em vários lugares do mundo. Tiveram que fazer um esforço enorme para recuperar o controle do Estado. Vimos isso em vários países. Na Argentina, nos Estados Unidos, na Bolívia. Certamente veremos isso aqui no Brasil também no ano que vem. Na verdade, já vemos isso hoje no Brasil. Mas é um movimento vão. Certamente estão usando todas as suas forças e podem sim conseguir o controle do Estado. Nesse sentido, pode ser efetivo, mas jamais conseguirão novamente conquistar corações e mentes das pessoas. E apenas ter o Estado sem ter o apoio da população garante que, a médio prazo, isso será apenas um soluço do establishment. A questão da arma é apenas um ponto. Liberdades individuais já estão na agenda de todo mundo e todo mundo deve se preocupar com esse ponto, porque no final das contas, quando a esquerda perceber que não consegue mais acesso ao poder pelas vias tradicionais, pode ter certeza que apelarão para a violência. É curioso ver como as normas de aquisição de armas lá nos Estados Unidos parecem super leves e simples, mesmo com essas novas alterações propostas. Mas isso é apenas porque estamos acostumados com um absurdo completo que são tais normas aqui no Brasil. As normas positivadas brasileiras são absurdamente rígidas e sem sentido. Inúmeros passos burocráticos, inúmeros passos discricionários em que um agente público pode decidir se você tem direito ou não de armas, coisas como comprovar necessidade e outros absurdos assim. Ao final, dificulta ao indivíduo ter sua arma por meios legais, sem ter nenhum impacto nas armas obtidas por meios ilegais. Resulta disso, no nosso país, apesar de uma das legislações mais rígidas contra armas, está entre os que mais morre gente por armas de fogo.
justamente porque se cria essa assimetria absurda. Criminosos podem ter armas tranquilamente, atacar o indivíduo pacífico sem a preocupação de que esse esteja armado. Essas leis tiveram melhorias muito pontuais feitas pelo governo atual, passos pequenos em direção a uma maior liberdade individual, a maioria ainda restrita pelo próprio STF. Vamos esperar para ver se consegue algum avanço nesse aspecto. Não preciso dizer que, na ética libertária, não há nenhum limite sobre o que uma pessoa pode ter ou comprar, desde que ela compre sua arma de forma voluntária, sem roubar ninguém, sem agredir ninguém, é direito dela ter a arma. Usar armas, lógico, apenas para atividades não agressivas, ou seja, para prática de tiro ou para defesa pessoal. Como vocês estão cientes, na ética libertária, iniciar agressão contra pessoas pacíficas fere o PNA. Externalidades negativas, tais como expor pessoas ao risco, no caso concreto, pode requerer indenização sim, embora não seja motivo para proibir você de ter alguma coisa. No final das contas, o caminho sempre será a luta do indivíduo contra o Estado. No longo prazo, eu não espero que o Estado brasileiro ou mesmo americano garanta o seu direito individual de ter armas. No final, quem vai garantir esse direito a você é você mesmo usando tecnologia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Marcelo Perucci de Assis e Rodrigo Heimer. Foi escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!